E o Oscar está fechado como novo reforço do São Paulo. Neste vídeo eu quero te explicar por que ele não foi jogador do Internacional e por que sequer ele cogitou esta volta para o Inter. Além disso, quero te falar também sobre Eric, volante do Atlético Paranaense que está próximo de fechar com o Bahia. Jogador que chegou a negociar com o Internacional, teve proposta do Inter, mas está fechando com outro clube. E quero te falar também sobre o Gabriel, também do Atlético Paranaense, esse que pertence ao Internacional. Teve negociações essa semana para renovar o empréstimo dele por mais um ano com a equipe do CAP, mas as negociações não avançaram. E agora? O que vai acontecer com o Gabriel? Vai voltar? Vai ser reutilizado? Quero te explicar também tudo sobre isso neste vídeo, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa nos comentários também a tua opinião por tudo que eu trazer aqui nesse vídeo e quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional e eu quero começar aqui realmente falando com vocês sobre a situação do Inter com o Atlético Paranaense, porque a gente tem duas negociações aqui para conversar neste caso, tá? E eu quero começar aqui abrindo sobre o Eric, volante do Atlético Paranaense nessa temporada, foi rebaixado com cap, diga-se de passagem, na verdade os dois, né, tanto o Eric quanto o volante Gabriel, mas esse era um volante que o Inter estava tentando contratar, um jogador que pode fazer tanto primeira quanto segunda função, lateral direito também se necessário, né? Pode quebrar este galho também, e o nome que na minha opinião seria de suma importância para o Internacional, porque além de ser polivalente, é um baita jogador, é um atleta que foi campeão já com o próprio Atlético Paranaense, da Comebol Sul-Americana, né? Chegou em final de Libertadores também sendo titular com o CAP há cerca de 2 anos atrás, então é um jogador muito interessante e na temporada passada, inclusive, estava muito mais valorizado, né? Chegou a receber a proposta de 6 milhões de euros da equipe do Corinthians. Nesta temporada, o Internacional fez uma proposta para contratá-lo. Uma proposta envolvia o envolvimento por parte do Gabriel Baralhas, volante que está emprestado ao Atlético Goianiense até o dia 31, mais um dinheiro, que a gente não sabe, mas um valor fixado foi colocado também dentro desta negociação. O Atlético recusou a proposta e falou que só aceitaria o negócio caso fosse por 4 milhões de dólares. Esse valor já todo mundo sabe, não precisa nem me alongar bastante, que o Inter não tem como pagar por esse jogador. A partir daí, o Bahia, que tem, como todo mundo sabe, de principal investidor o Grupo City, fez a proposta de 4 milhões de dólares e a partir daí está encaminhando a contratação do Eric para a próxima temporada. Então o Bahia sim está próximo de contratar esse jogador de 26 anos e mais uma vez acaba ganhando uma negociação contra o Internacional. Na temporada passada ganhou o Jean Lucas e ganhou o Everton Ribeiro. Nessa temporada também acaba ganhando do Eric. A gente sabe, é uma situação que anos atrás a gente nem poderia sequer pensar que o Inter perderia uma negociação para o Bahia, mas hoje virou a tônica do futebol. O Bahia é gerido pelo Grupo City, do Manchester City, não há o que ser feito, né? Tem muito dinheiro e por essa situação está levando o jogador. Sobre o Gabriel, né, um jogador que também foi rebaixado com o Atlético Paranaense, mas um jogador que o Atlético estava tentando renovar o contrato dele para a próxima temporada, o contrato de empréstimo por mais um ano. Só que o grande problema é que o Gabriel recebe um pouco mais de 350 mil por mês e ia ficar muito pesado para o Atlético Paranaense acabar pagando esses vencimentos, já que eles querem fazer toda uma reestruturação dentro da sua folha salarial. Em cima disso, eles até chegaram a negociar com o Internacional, daqui a pouco o Inter pagando uma parte dos salários, o Inter descartou essa possibilidade de antemão, e a partir daí o Gabriel está voltando ao Internacional. E aí de duas uma, porque ele tem contrato com o Inter até final do ano que vem, até final de 2025. Então ele tem duas possibilidades nesse momento. Ou o Gabriel vai ser reutilizado pelo técnico Roger Machado, e aí inclusive pode participar agora da pré-temporada, ou ele será novamente emprestado para algum outro clube que tem interesse na contratação do Gabriel. Não se sabe ainda o destino do jogador e não se sabe se o próprio Inter não tem interesse em reaproveitar esse atleta, porque existe sim esta possibilidade. Existe a possibilidade do técnico Roger Machado dar uma chance para o volante Gabriel. E a partir daí, existe a possibilidade, obviamente, desse jogador acabar voltando ao Internacional. E óbvio, eu vou te fazer inclusive a pergunta: tu reaproveitaria o Gabriel?
Tu acha que é um jogador que nas mãos do Roger Machado pode vir a dar certo? Ser um reserva do Fernando? Ser, quem sabe, até mesmo um jogador a nível de titularidade? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, levando em consideração também ao que o Gabriel ganha no Internacional, que querendo ou não, é um salário considerado alto, tanto que o próprio Atlético Paranaense não quis pagar para esta próxima temporada, apesar de eles estarem na Série B. Agora, uma outra situação que eu quero te explicar é sobre o Oscar, que eu acho que foi, quem sabe, muitos colorados estão tratando disso como uma grande traição desta janela de transferências, mas vamos ser bem sinceros, né? Quem pensava diferente sobre o Oscar, poderia ter pensado no modo de ilusão, porque a gente, há 2 anos atrás, quase sofreu desta mesma situação, com o Oscar muito perto de ir para o Flamengo e deixando o Internacional de lado, por exemplo. E agora, nesta temporada, após terminar o seu contrato no futebol chinês, e ter todo um poder de convencimento para voltar ao futebol brasileiro, em especial da sua família que não queria voltar ao Brasil, queria ir para os Estados Unidos, Arábia Saudita, um país mais tranquilo, com segurança, mas mesmo após o Oscar conseguir convencer a família e vir para o Brasil, a opção dele na próxima temporada vai ser jogar no São Paulo. E isso já está completamente confirmado por toda a imprensa paulista. Ele vai assinar um contrato de 3 temporadas e um salário superior a 1,5 milhão por mês. Um salário que tu vai falar, bom, o Inter conseguiria bancar isso? Olha, o Inter banca esse salário pro Borré, o Inter banca esse salário pro Ener Valencia, o Inter quase banca esse salário que é o que ganha o Lucas Alário. O próprio Wanderson recebe um pouco menos, assim como o Alário, mas recebe 500 mil a menos cada um. Mas o Inter poderia criar ali algumas ferramentas para conseguir contratar esse jogador. O salário não seria o problema. O grande X da questão seria o próprio Oscar, quanto ele querer voltar ao Internacional, em especial quanto ao fato de ele querer voltar para o Rio Grande do Sul, ao invés de ficar no eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que muitos jogadores acabam preferindo ficar por lá. E a opção do Oscar foi muito nítida. E ele não quis vir para o Internacional por alguns fatores. Primeiro, o Inter sequer chegou a fazer uma proposta para o Oscar, porque quando o Inter foi chegar no Oscar, já estava ali muito afirmado que ele ia para o São Paulo, ele já tinha tomado esta decisão e não tinha o que ser feito quanto ao Inter conseguir mudar de ideia. Porque ele e a sua família já estavam basicamente convencidos em jogar no São Paulo e ficar em São Paulo, na cidade, no caso na capital. E a partir disso, foi definida essa situação que ele vai ser o novo reforço São Paulo, primeiro reforço São Paulo na próxima temporada, e assina um contrato de 3 temporadas, ou seja, até 36 anos ele vai jogar por lá, e depois eu não quero nem ver a história dele falando que quer voltar ao Internacional para encerrar a carreira, porque daí depois que já tiver com a idade avançada, nem vale a pena para o Internacional acabar contratando esse jogador. Mas na tua opinião, tu acha que realmente o Oscar não cumpriu a promessa com o Internacional, ou ele tem que ser profissional e realmente escolher o que ele queria? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Um grande abraço, volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e foi!